Fala Tricolor! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Rafael Jardim, esse é o canal Mundo SPFC. E como eu sempre digo, se for a primeira vez que você está passando aqui pelo canal, eu já te convido a se inscrever, tá certo? Para que você receba aí todos os conteúdos, todos os meus palpites, todas as minhas críticas, os meus desabafos em relação a esse time que só nos faz passar vergonha nos últimos anos. Bom, duas constatações a respeito do jogo de ontem do São Paulo contra o Botafogo. A primeira constatação é que a torcida do São Paulo não tem 3 minutos de paz. A torcida do São Paulo não tem 3 minutos de paz, porque esse foi o tempo que o São Paulo levou para tomar um gol no Campeonato Brasileiro na estreia. É isso. Então o jogo começa, tipo assim, vai começar o jogo, né? Estreia do São Paulo. Querendo ou não, a gente fica assim na empolgação, quer ver, vamos ver, né, como vai ser e tal. Aí a gente senta no sofá para assistir, né, naquela alegria, né? Vai começar um campeonato, vamos torcer e tal. E com 3 minutos, cara, a gente já tá tomando um gol, a gente perde, a gente já perde a cabeça, a gente já desanima, fica nervoso, chuta o sofá, enfim. Essa é a primeira constatação. A segunda constatação, depois da derrota de ontem, é que no sábado que vem, segunda rodada do campeonato, a gente já tem uma decisão. É um jogo de vida ou morte contra o América Mineiro em casa, no Morumbi, pela segunda rodada de vida ou morte. Por quê? Se o São Paulo não vence o América Mineiro no próximo sábado, ou empata, enfim, o São Paulo pode ir para a terceira rodada na outra semana com 0 ponto. E a gente sabe que a nossa luta esse ano é contra o rebaixamento. E aí você chegar à terceira rodada sem ponto já é difícil por si só. Para esse time do São Paulo, então, que é um time completamente sem moral, um time sem força mental, sem condições psicológicas, onde claramente o elenco não acredita no treinador, onde o treinador não acredita no elenco, é preocupante. A disputa do São Paulo esse ano é contra o rebaixamento, e ontem a gente já perdeu aí a primeira das decisões, porque eu não sei onde o São Paulo vai terminar o campeonato, se é na zona de rebaixamento, Deus me livre, se é um pouco acima dela, se é brigando por Sul-Americana, mas eu só sei que o Botafogo vai estar ali. O Botafogo vai estar disputando essa faixa da tabela com o São Paulo. Então ontem era um jogo de 6 pontos e o São Paulo conseguiu já sair perdendo logo no começo da competição. Se fosse ainda uma derrota contra um time em que a gente não era... que a gente sabia, tinha certeza da derrota, eu até imaginava que perderia, mas o que eu quero dizer é assim, se fosse um time evidentemente mais forte, tipo Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro no Mineirão, Grêmio no Rio Grande do Sul, você até aceita, mas você não voltar do Rio de Janeiro contra o Botafogo sem um ponto sequer é muito preocupante, né? E aí, falando do jogo em si, mais algumas constatações. O São Paulo até que não fez um jogo assim tão ruim em relação ao que jogou contra o Ituano. Até melhorou. Você pode ver até na mídia esportiva que praticamente todos os jornalistas, todos os comentaristas falam isso. O time até evoluiu. E isso preocupa. Por quê? Porque o time evoluiu e não conseguiu ganhar do Botafogo. Então se a gente evolui, se a gente melhora e não consegue ganhar nem do Botafogo, a gente não consegue voltar com um empate contra o Botafogo, a gente vai ganhar de quem? Você entende? É preocupante.
Assim, sendo bem sincero, né, deixando a raiva de lado, o São Paulo fez um jogo razoável, não merecia perder, não merecia. Talvez o empate fosse mais justo. Só que nem assim o time consegue, sabe? Nem quando não merece perder, consegue não perder. Ele consegue perder mesmo não merecendo. Seja por uma falha individual, seja por, enfim, qualquer azar, bola bate na trave e entra. Mesmo quando não merece, perde, né? Agora, falando do jogo em si, eu tenho uma dificuldade muito grande ultimamente de fazer qualquer tipo de análise sobre o jogo do São Paulo em si, sobre o futebol apresentado. Justamente porque não teve futebol. O São Paulo não apresenta futebol. O São Paulo não tem um sistema de jogo que a gente consiga analisar. Olha, o São Paulo constrói muito pela esquerda. Olha, o São Paulo constrói mais pela direita. Olha, o estilo do jogo do São Paulo é mais centralizado, mas olha essa triangulação. Veja como o Caleri sai da área e aí entra o Luciano para dentro. Tô delirando. E aí o Luciano vai para dentro da área, aí o Nestor vira o homem surpresa, aí aparece o Mendes. Tem nada, irmão. Então é muito difícil, porque o São Paulo é mais ou menos como se eu e você fôssemos jogar uma partida de futebol society com os amigos. A gente sabe qual é o objetivo do jogo, que é fazer gol e não tomar gol. A gente tem noção de técnica e tática, a gente sabe o que é zaga, a gente sabe o que é meio, a gente sabe o que é ataque e a gente vai pro jogo, é isso. Só que a gente não tem uma mentalidade profissional da coisa, entendeu? A gente joga bola. E é mais ou menos isso que o São Paulo faz. O São Paulo entra em campo ali, meu amigo, com mais ou menos com essa mentalidade. Sabe que precisa fazer gol e sabe que precisa não tomar gol. Como ele vai conseguir esses dois objetivos, ele não tem a menor noção, né? E agora, muito disso, aliás, bastante disso, é responsabilidade do nosso treinador, porque o nosso treinador é um treinador fraco, muito ruim. Eu já passei de considerar o Rogério Ceni iniciante, eu já passei de considerar o Rogério Ceni mediano. Hoje eu digo que o Rogério Ceni é fraco como treinador, pelo que ele já mostrou. Tudo bem que ele não tem 10 anos de carreira, não tem 15 anos de carreira, como alguns técnicos por aí, mas pelo que ele mostrou até agora, para mim ele é fraco. Ele se mostrou fraco no Flamengo, com o melhor elenco do Brasil na época, e se mostrou fraco no Cruzeiro, em termos de gestão de grupo, e se mostrou fraco no São Paulo no início, em 2017, se mostra fraco agora, desde que retornou. O único momento que o Rogério foi razoável, razoável, não estou sendo injusto, mas foi bem, foi realmente aquele Fortaleza na Série B. Na Série B, vamos lembrar disso, na Série B, com uma fase muito boa do Gustavo, quem não lembra. E, então é isso. E agora isso se reflete. E também o nosso elenco. Nosso elenco é muito fraco. Nenhum não, mas eu acredito assim, tirando Caleri, tirando Arboleda, você não vê mais nenhum jogador assim com capacidade de decisão, né? E, mais uma vez, o dedo do treinador. Ele que montou. Então, ontem, por exemplo, o São Paulo entrou em campo com o Rafael, na lateral direita com o Rafinha, que é um ex-jogador, ainda tem técnica e tal, mas já não tem força física. Arboleda, o Alan Franco, o zagueiro péssimo, que o senhor Rogério Ceni estava monitorando desde não sei quando, e que ele pediu, ele mesmo assume. Na lateral esquerda você tem um refúgio do Diniz, um jogador que nem o Diniz quis, com todo respeito ao atleta, mas nem o Fernando Diniz quis, que é um cara que a gente conhece por ser sempre o treinador que não desiste do atleta, mas estava encostado, né, no sentido, eu falo não desiste tecnicamente, ou melhor, desistiu tecnicamente. No meio você tem o Mendes, que é outro jogador que o senhor Rogério Ceni, que foi lá, que olha desde quando, não sei quando, e pediu. Fraco também, muito fraco.
Eu acho o Luan muito melhor, eu acho até o Pablo Maia melhor, mas enfim. Na frente ali você tinha uma linha com 3 homens, com o Wellington Rato, que é fraco, que o senhor Rogério Ceni, que vai, se não foi que pediu, validou. O Nestor, que infelizmente não vai para frente. E o Michel Araújo, que é outro jogador que também estava encostado com o Fernando Diniz, que não funcionou no Fluminense, pelo menos nos últimos tempos. E o senhor Rogério Ceni mandou buscar. Na frente você tinha o Caleri, que fez o gol, e o Luciano, que é outro jogador também que não corresponde mais, só serve para reclamar e puxar calção. Então é isso. Então você tem o São Paulo hoje, que é uma junção de treinador fraco com elenco fraco. Então, por isso que eu digo que não cair esse ano é muito lucro mesmo. De todos os anos aí que a gente correu o risco de rebaixamento, eu acho que esse ano realmente é o ano que a gente mais corre risco. Não só por conta dessa limitação de treinador e jogador que a gente tem, mas por aquilo que eu falei no vídeo de ontem. Um péssimo relacionamento entre as duas partes, entre treinador e entre jogadores. Um não confia mais no outro. E a gente começa um campeonato já numa situação emocional complicadíssima, com derrota. E é isso. Agora, sábado que vem, uma decisão contra o América. A gente precisa ganhar de qualquer jeito, seja lá como for. É um time fraco, um time ruim, mas mesmo assim, times nessas condições podem vencer. Então, o São Paulo precisa fazer isso. E na terça, eu acho que o São Paulo deu uma sorte de ter um jogo da Sul-Americana, teoricamente, contra uma equipe mais fraca, apesar de ser líder do campeonato venezuelano, que não diz muita coisa, em casa. Então o São Paulo tem a possibilidade de fazer um jogo desse, conseguir uma vitória e melhorar o ânimo visando o Campeonato Brasileiro e visando não ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. É isso, gente. Tem muito o que falar não de mais um jogo péssimo que o São Paulo fez, apesar de ter melhorado um pouco em relação a outro jogo péssimo que tinha feito contra o Ituano. É isso. É a nossa vida como torcedor do São Paulo nessa atual fase. Torcer para as coisas, não é mais torcer por título, por vitória, torcer para as coisas melhorarem, torcer para a situação não ficar pior, tá certo? Se você chegou até aqui, eu te agradeço muito, convido você a se inscrever se você não for inscrito, peço para que você dê o like se você gostou e principalmente o mais importante de tudo é que você participe, que você comente aí embaixo o que você acha, se acha que eu estou exagerando, se você acha que não é para tanto, enfim. É só dizer aí, tá certo? Um forte abraço e vamos, São Paulo!